Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? João aqui estava escrevendo a eleita, a senhora eleita, a noiva de Cristo, os filhos de Deus, nós aqui. Ele endereçou essa carta para nós. Ele está dizendo que nós jovens, cristãos, eleitos, somos fortes. Então aquele soldadinho ali não é simplesmente qualquer soldado, ele é um soldado forte, é um soldado disposto a vencer as batalhas e negar o mundo, deixar o mundo de lado. Porque se a gente ama o mundo, o amor de Cristo não está em nós. Então todas as coisas que há no mundo, a gente deixa de lado e seguimos o principal, que é a palavra de Deus. E nessa mensagem que a gente escolheu hoje, né, e amanhã vai estar ouvindo, falando nela, a ordem da igreja, o irmão leu o parágrafo 9, muito bom, toda a mensagem é boa, todos os parágrafos, onde a gente vimos que qualquer dia desse vão fechar as portas da igreja. E aí, jovens, quando fechar as portas da igreja, será que a gente está preparado? Quando não tiver mais um instrumento assim para tocar, um local bem preparado, né? Se agora a gente passa por lutas e dificuldades, imagina quando chegar aquele tempo. E o irmão Brana, ele não para aí não, ele continua. E aqui no 10, no parágrafo 10, ele vai falar mais alguma coisa. Eu tenho um jeito um pouquinho diferente de fazer essa parte, porque alguns leem, eu gosto de ouvir o irmão Brana para ele dar um impulsozinho, né, no que ele está falando. E ele segue o 9 e entra no 10 falando isso. Agora, e eu gostaria de pedir, se tiver algum tempo que alguma dessas coisas fossem questionadas, que essa fita possa ser tocada para todo membro dessa igreja, na sua reunião ou antes da reunião, um pouquinho antes da reunião começar, ligue essa fita e toca ela, que toda a congregação entenda que esses homens são obrigados a Deus, em juramento a essa igreja, a ajudar, a segurar esses princípios. E se alguém discorda disso, se eu deixar você fazer isso, eu vou discordar de você. Nós temos que ter alguma fonte, algum lugar que vai ser um ultimato. E no melhor do que eu sei, eu dou debaixo do Espírito Santo, deixando ele ser meu ultimato, e que essa fita seja o seu ultimato dessas questões. Então ele deixa aqui um ultimato, uma palavra final, e essa palavra final vem de uma fita cassete. Eu trouxe aqui, tá ali do lado, o primeiro gravador que foi dado ao irmão Brana para uso no tabernáculo Brana. É uma peça bem rara. Naquela época foi em 1951 que foi dado a ele. Ele tem aqui essa camisa, onde tem os cabos para ligar na tomada, e ele é assim, não sei se vai dar para filmar muito bem. Em 1951, os irmãos juntaram e deram um toca-fita desse aqui. Eu vou deixar no final aqui, quem quiser ver e pegar, vai ver que ele é bem pesado. Você abre aqui, e eu, para variar, esqueci as fitas, rolo em casa, aqui você coloca uma fita. E aqui você tem esse microfonezinho. Então, quando o irmão Brana pregava, a gente tirava esse microfone daqui, tirava o fio, não sei se eu vou tirar tudo, então dá para tirar. E a gente tem algumas fotos do irmão Brana, por exemplo, ele ministrando a ceia no tabernáculo Brana há muito tempo, e a gente vê esse pequeno microfonezinho acoplado à mesa, ali o púlpito, onde ele falava. Então tinha um microfone como esse aqui, que ia para a audiência, e esse microfone, vocês podem ver na foto, está bem no cantinho aqui. Então, a gente tinha as fitas gravadas através desse microfonezinho aqui, o gravador estava rodando e ele estava falando, olha, como o irmão Davis falou aqui, essa é a minha ordem, ouçam isso, se algum tempo tiver algum questionamento, volte a essa fita, deixa ela ser o ultimato. E o que é o ultimato? Quem sabe o que é o ultimato? O ultimato é a última palavra, é a palavra final. E ele fala, coloque isso nas suas igrejas, antes do culto começar, ou bem no início do culto. E eu fiquei muito feliz quando a gente entrou, o irmão Brana estava falando aqui, né? Antes do culto começar. Então, a gente é responsável por isso, obrigado para com isso. E um juramento diante da igreja de colocar. E isso é um dos elementos que nos prepara para ser um soldado. Essa voz, ouvir as fitas, ler a mensagem, estar em companheirismo, se aquecer um com o outro, como foi falado aqui, porque se você pegar um graveto sozinho, aquela brasa ali, ela vai apagando, apagando. Mas sabe que é uma coisa interessante? Quando você vê uma fogueira, não sei aqui quantos já
fizeram uma fogueira. Às vezes você faz uma fogueira, e isso acontece muito com o jovem. E a fogueira está pegando fogo, você fica ali do lado, depois você se afasta um pouquinho, ela começa a enfraquecer, e fica tudo cinza ali. Às vezes o jovem passa por isso. Está tudo cinza, tudo cinzinho ali, você não parece que não tem expressão. Aí você chega lá perto, você ainda sente que está quente, mas não era igual estava antes, quando aquele fogo estava pegando ali, grande, né? Às vezes a gente passa por isso na nossa vida cristã. Chega na igreja, é uma revolução, um momento assim de um amor tão grande, está tudo pegando fogo, mas de repente aquele fogo parece que está quase apagando. Mas é nesse momento que quando você chega ali e você faz, aquela fogueira queima 2, 3 vezes mais do que estava queimando, porque aquele fogo foi mantido quente aquele tempo todo, para quando aquele vento vir, aquele fogo fica quente e queimar de novo. Isso é o que nós fazemos quando a gente ouve a voz do irmão Brana, quando a gente vem no culto, ouve o pastor, quando lê a mensagem, a gente está mantendo essa brasa quente, para quando aquele Espírito Santo que a gente precisa tanto em nosso coração soprar, esse fogo queime e a gente possa levar Cristo para as pessoas, como a gente fez hoje de manhã, ali naquele parque. Eu não sei se os irmãos, os jovens perceberam, mas do nosso lado tinha um grupo de dança. Os irmãos viram? Todos os jovens viram? Tinha um grupo de dança. Olha, eu vim de um lar católico. Até os 26 anos eu fui católico, depois evangélico, e só depois conheci a mensagem. E no meio evangélico eu tinha um grupo de dança, de hip hop gospel. Olha que vergonha, que coisa horrível. Eu chegava no púlpito e frisava. Sabe o que é frisar? Botar a cabeça no chão e o pé para o alto. Que coisa horrível, que coisa sem sentido, porque lá a gente não tinha o conhecimento que vem dessa voz, das fitas, da mensagem do irmão Brana. A gente não tinha isso. Então, em tempos passados, talvez eu estaria lá com aqueles jovens fazendo aquelas danças estranhas que eles estavam fazendo ali, e o nosso ali estava tão mais gostoso, tão mais maravilhoso, né? Eles deviam olhar, eles deviam até vir. Olha, o que é isso? Tem um grupo tão grande, cantando, animado, né? E é isso, jovem, a gente precisa disso. Esse companheirismo, ele cria esse elo, ele cria esse vínculo. Eu gosto muito quando o irmão Brana fala sobre Facebook, e quando o irmão Brana fala sobre o WhatsApp, e quando o irmão Brana fala sobre o Instagram, e quando ele fala sobre o Twitter, e quando ele fala sobre o LinkedIn. Vocês já ouviram a fita que o irmão Brana fala sobre isso tudo? As redes sociais? Não? Ninguém ouviu essa fita? Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. Ele fala assim, tudo que a gente põe entre nós e Deus passa a ser um ídolo. Então a gente tem que saber controlar isso, porque se eu vou descansar, eu vou antes de dormir, eu vou orar, e eu tenho minha meia hora de oração antes de dormir. Porém, eu estou preso ali no WhatsApp ou no Face, mandando, tem que mandar essa foto, nossa, essa aqui ficou muito boa, e aquilo ali está me fazendo perder tempo, e aí eu estou cansando, eu vou dormir, mas agora, eu estou tão cansado, eu não vou orar ajoelhado não, eu vou deitar na cama e eu vou orar deitado. Aí é Satanás bem ali naquele momento. Simplesmente isso é com qualquer coisa que você coloca entre você e Deus. Então a gente precisa ter esse controle e precisa mudar as nossas atitudes, pelo que essa mensagem fala, né? Se você ama o mundo, as coisas que no mundo há, o amor de Cristo não está em nós, né? Então nós queremos amar a Cristo, entregar a nossa vida totalmente a Cristo, confiar nele. Então essas são algumas das armas que nós temos para com Deus, para ser um bom soldado. Existem outras armas que a gente costuma comentar e dizer para os jovens que é muito boa também, que é o tempo de meditação. Alguém já ouviu falar aí no tempo de meditação? Alguns, né? O que é o tempo de meditação? O tempo de meditação é simplesmente um momento que você tira ali e você vai ter um tempo para com Deus. Justamente por causa disso aqui que essa mensagem fala, que vai haver um tempo que as portas vão estar fechadas. E aí? E o nosso relacionamento pessoal com Deus? Nós somos filhos de Deus, Ele está querendo ter um relacionamento pessoal íntimo com cada um de nós. Nós não podemos confiar nas paredes, nós temos que ter esse relacionamento. Nós vemos aqui para a brasa incendiar e pegar fogo, mas no nosso dia a dia, todos os dias, a gente precisa, ouvir, ler, meditar, orar, estar em comunhão com Deus e com a palavra de Deus. A natureza lá fora, quando você chega à noite, fica tudo tranquilo, o orvalho cai do céu e rega as plantas, limpa, tira as poeiras que estão ali naquelas pétalas para ela poder respirar. E a gente é natureza, somos feitos do pó da terra, somos natureza.
E assim como aquela natureza precisa desse frescor, nós precisamos. E nós só vamos ter esse frescor através desse relacionamento pessoal com Deus, buscando a Deus todos os dias. Destina um tempo. Eu vi um status de um irmão há um tempinho atrás, ele fala assim: dízimo é 10% de tudo. E Deus te deu 24 horas. Você está sendo fiel no seu dízimo? Vamos só pensar nisso um pouco. Ele nos deu 24 horas. Quanto é 10% de 24 horas? Eu sei que a gente não faz isso, mas Deus ele vai pegar o tempo que você der para Ele e Ele vai te abençoar naquele tempinho. Se você só tem 5 minutos, você vai e entrega 5 minutos, Ele vai te abençoar naqueles 5 minutos. Se você só tem 15 minutos, eu queria mais, mas eu vou ter que fazer isso. A gente vive vidas ocupadas hoje em dia. É muita coisa para fazer, pertence a algo, vai em tal lugar, mas a gente tem que criar essa necessidade de ter esse relacionamento com Deus através da oração. Isso ajuda a vida na igreja, isso ajuda a vida doméstica com os pais, isso ajuda no nosso colégio, se tiver algum jovem trabalhando, isso vai ajudar em todos os aspectos. Porque Satanás não está brincando, ele é um bom inimigo, como foi falado aqui, e ele está com tudo atrás de nós. Tem uma citação aqui que eu quero pegar do irmão Brana também. Eu creio que devemos lembrar que esses jovens são os melhores jovens do mundo, porque são os nossos filhos que reivindicamos a Deus. E acredito que é daí, orando pelos seus filhos, essa é a razão que seus filhos possuem, é ser uma dama de verdade, um cavalheiro, nessa era grosseira que estamos vivendo. Ainda assim, eles possuem esta particularidade deles, está vendo? Bem, penso que a razão disso é por causa das suas orações por eles. Vocês os encomendam a Deus e aguentam firmes. Então essa também é mais uma das armas que nós temos. Saiu bem baixinho, mas é mais uma das armas que nós temos, a intercessão. Os nossos pais estão orando por vocês. Às vezes você está passando por uma prova e você acha que seu pai não sabe nada do que você está passando. Ele passou lá atrás, às vezes de uma maneira diferente, mas normalmente tudo se repete, muda os meios, muda as formas, mas eles passaram por tudo isso, eles estão orando por vocês. E nós devemos fazer como o irmão falou, orar um pelo outro também, se ajudar mutuamente, sempre, o tempo todo um pelo outro, rogando à noite, na madrugada. Nossa, a Bíblia tem tanta citação sobre busca na madrugada, e hoje é tão raro a gente encontrar um jovem que fala: Senhor, eu quero me santificar mais. Eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero Te buscar na madrugada, eu quero poder estar contigo mais, Senhor. É isso que eu quero no meu coração. Eu já ouvi muita coisa, eu já fiz muita coisa, eu participei de muita coisa, mas eu ansei por algo real, algo que vai mudar a minha vida totalmente. Eu quero me rededicar a Ti, Senhor. Eu quero entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, deixar que o Senhor faça morada em mim, construa em mim da maneira que o Senhor quiser, tira o meu ego, o meu jeito de pensar e se rende totalmente a Deus. Isso todos nós precisamos, não só os jovens. E não é uma vez ou outra, é todo dia uma consagração. Se entregar a Deus, deixar que Ele venha e que Ele possa atuar na nossa vida. A gente vai simplesmente, vamos botar de pé? Vamos ficar na presença de Jeová. Na presença de Jeová, Todo-Poderoso, Príncipe da paz, problemas somem, corações aliviados, na presença do Rei. Vamos cantar com o coração, agora que a gente já pegou. Na presença de Jeová, Todo-Poderoso, Príncipe da paz. Olha só, jovem, olha o que acontece.
problemas somens. Às vezes aquela preocupação da prova, corações alivia a na presença do Rei. Só os jovens, queria ouvir a voz dos jovens. Todos agora. Problemas somem, corações aliviados na presença do Rei. Enquanto os instrumentos estão ministrando, vamos falar com Deus, vamos colocar o nosso coração, tudo que nós somos, tudo que nós temos, vamos fazer um exame dentro de nós, vamos fazer um inventário, como o irmão Brana fala. E se tem alguma coisa na nossa vida que Deus faz com que nós sintamos isso, nós sabemos quando algo não está certinho, algo lá dentro de nós acusa, a gente quer fazer o certo, mas Satanás sempre apronta o errado, sempre quer te jogar contra um irmão, quer te jogar contra um líder, contra alguém. Vamos deixar isso tudo de lado hoje, vamos falar: Senhor, eu quero estar na tua presença de dia e de noite. Eu quero me render a Ti, Senhor, me prostrar, Te adorar, Senhor. Eu tenho problemas, eu tenho lutas, todos nós temos. Às vezes a minha parece sempre a mais difícil de todas as lutas, nós pensamos assim, mas Deus nos garantiu que não há nenhuma tentação maior, que antes da tentação Ele nos proveu o escape, e Ele nos deu um maravilhoso escape. Ele nos deu essa fita, Ele nos deu essa voz que veio aqui para Jundiaí, através do pastor José Alberto, falando a mesma coisa que o profeta disse, nos mostrando o caminho a seguir. Nós queremos nos doar todo para Deus. Senhor, nós te amamos, Pai. Deus, ajuda esses jovens, Pai. Não ser somente um soldadinho ou um recruta, mas nós temos avançado com essa mensagem, o tempo está passando, nós estamos nesse terceiro êxodo, vemos esse quadro aqui atrás, a igreja tem saído do Egito das denominações, não para criar um novo Egito, mas para um arrebatamento. Nós não queremos nos dar por metade, nós queremos por inteiro. Vem em nós, Senhor, som dos nossos corações. Se tem alguma coisa que não te agrada, Pai, vem e coloca em ordem para nós. Veja esses jovens, Senhor, eles são a força. Tu disseste, através da boca de Paulo, ficou registrado na tua palavra, que eles têm vencido o maligno, e nós cremos nisso e tomamos posse disso em nome de Jesus, que eles têm vencido o maligno hoje. E Satanás está desesperado, porque essa mensagem desmascara ele e mostra a verdade para cada um, e nós queremos nos apegar mais nela e ficar na tua presença, Senhor. Te amamos, Senhor. Ao sair daqui, que essa brasinha que às vezes estava no nosso coração seja uma chama ardente, como foi aquela sarça que falava com Moisés e nos consumia, que todo mundo ao nosso redor possa ver e testificar: ali vai aquele jovem cristão, ali vai aquela jovem cristã. É o retrato de Jesus Cristo andando em pés humanos,
e falando e se expressando a essa nação moribunda, a esse hospital de pestilentos, que há uma saída daqui e é para cima, em unidade, Pai, com todos aqui nessa igreja. Nós pedimos, Senhor, venha, Pai, nos fortaleça, renove em nós, Pai, um espírito manso, quebrantado, que possamos andar contigo, viver contigo e nos rendermos todo dia nos consagrarmos a Ti, Pai, e ficarmos na Tua presença, Senhor Jesus. Te pedimos isso, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te amamos, Pai. Na presença de Jeová Todo-Poderoso, Príncipe da paz, problemas somem, corações aliviados na presença do Rei. Eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui com os irmãos, uma honra. Eu já queria mais tempo, mas Deus criou esse dia. Os nossos corações estão mais aliviados. Glória a Deus. Nós aprendemos algumas táticas da batalha hoje. Na verdade, todas elas a gente já sabia. A gente foi feito para elas. Elas foi feita para nós. Estava lá dentro. É só a gente olhar lá dentro e a gente encontra elas, né? Ouvir essa voz, ler a mensagem, vir na igreja, ter a sua posição no corpo, orar, buscar, usar controladamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu tenho certeza que Deus vai honrar isso, amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Joesley. Aleluias, 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 aleluias.